E esta é mais uma aula do módulo de História de Mato Grosso do LAC Concursos. E desta feita, iremos abordar os transportes e as comunicações em Mato Grosso durante a República Velha. Momento histórico em que nós tínhamos o transporte fluvial através do Rio Paraguai e tivemos a edificação de duas importantes estradas de ferro em terras mato-grossenses. A Estrada de Ferro Noroeste do Brasil e a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Além disso, tivemos o importante trabalho desempenhado pelo Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, na Comissão Rondon, que se incumbiu da construção das linhas telegráficas mato-grossenses. Abordar toda essa temática é o objetivo desta aula. Pois bem, senhores, a ideologia da Primeira República no Brasil era bastante influenciada pelas ideias do positivismo. O positivismo, doutrina filosófica criada pelo francês Auguste Comte. O positivismo norteou o pensamento filosófico brasileiro durante a Primeira República. Os fundadores da República eram bastante influenciados pelas ideias positivistas, as ideias de progresso no campo científico, no campo tecnológico, no campo educacional. O progresso, a civilização, eram os ideais buscados pelas elites brasileiras durante o início do período republicano, durante a referida República Velha. Nós temos o desejo de desenvolver as potencialidades brasileiras. E dentro desse contexto, teremos a busca pela modernização da capital federal, o Rio de Janeiro, que vai passar por um grande processo de remodelação, visando uma melhor urbanização, tornando a cidade mais aprazível, uma cidade melhor urbanizada, uma cidade capaz de receber os migrantes que para lá se dirigiam, bem como ser uma cidade mais saudável. Dentro desse aspecto, nós teremos uma adequação ao padrão de vida europeu, ao padrão civilizatório francês, dentro desse contexto da chamada Belle Époque. Belle Époque é um período de prosperidade econômica, de grandes avanços tecnológicos e científicos, entre 1870 e 1914. E as características da Belle Époque francesa também chegaram ao Brasil. Durante a Primeira República, nós tivemos o processo de reurbanização do Rio de Janeiro, de reconstrução do Rio de Janeiro, para se tornar a Paris brasileira. Temos, portanto, um processo de reforma levada a cabo pelo prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, no governo de Rodrigues Alves. Dentro desse processo também teremos o desenvolvimento do setor de transportes, visando a integração com o território. É nesse momento, senhores, que torna-se condição sine qua non para se alcançar o progresso material no Brasil, a construção das ferrovias, com o objetivo de interligar as diferentes regiões do país e também criar um mecanismo eficaz para se promover o escoamento da produção brasileira. Vamos falar agora sobre Mato Grosso, durante o início do período republicano, sobre as comunicações, os transportes mato-grossenses no início do período da República Velha. A navegação através do Rio Paraguai se constituía na principal via de comunicação de Mato Grosso com o Rio de Janeiro e São Paulo no período compreendido entre 1870 e 1930. Como os senhores bem sabem e estudaram em nossas aulas anteriores, nós tivemos, após a Guerra do Paraguai, a reabertura pela navegação através da Bacia Platina. Fato este que promoveu um grande desenvolvimento econômico e um crescimento populacional da então província de Mato Grosso, atual estado de Mato Grosso.
Nesse processo, a navegação fluvial passou a se constituir o caminho mais eficaz para se trazer os produtos industrializados e também para se escoar a produção mato-grossense. Produção de poaia, produção de látex, produção também da erva mate. Então, nesse contexto, temos entre 1870 e 1930 um amplo movimento do transporte, da navegação fluvial em Mato Grosso, com o transporte tanto de mercadorias quanto de pessoas. Tudo isso, é claro, irá promover uma dinamização da economia mato-grossense e um crescimento populacional, uma diversificação da sociedade de Mato Grosso, promovendo assim o desenvolvimento das cidades de Corumbá, Cáceres e Cuiabá, cidades portuárias que em muito irão se beneficiar do processo de reabertura da navegação pela Bacia Platina. Aí está no mapa, vemos a intensa mobilização que tivemos durante o período compreendido entre 1870 e 1930. No mapa vemos o trajeto fluvial entre o Rio de Janeiro e as cidades de Cuiabá, Cáceres e Corumbá, as cidades portuárias que muito se beneficiaram do processo de reabertura da navegação através do Rio Paraguai. Uma importante indicação de leitura para se compreender esse intenso movimento de transporte de pessoas e também de mercadorias durante esse período histórico é o livro O Cotidiano dos Viajantes nos Caminhos Fluviais de Mato Grosso, da historiadora Edil Pedroso da Silva, que nós temos um importante relato sobre as principais características dessa importante atividade desenvolvida em Mato Grosso durante esses referidos 60 anos, que é a navegação fluvial através da Bacia Platina. Muito bem, mas no início do período republicano, com esse ideal positivista, surge também a necessidade de se integrar as diferentes regiões do Brasil através da construção das ferrovias. Exatamente, senhores, as ferrovias que começaram a ser construídas no Brasil ainda... Olá, meus amigos! E aí, galera? Tá gostando da aula do professor? Você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, faça o nosso super curso da PGE 2016 para os cargos de técnico e para o cargo de administrador. Você pode ter certeza que é o melhor custo-benefício. Nós, aqui do Lá Concurso, preparamos para vocês um super curso, um curso super competitivo. Se você cumprir as nossas metas de estudos, você vai gabaritar na prova. Detalhe, olha só, o custo de técnico custa apenas 10 de 25 e o de administrador 10 de R$30, o melhor custo-benefício. Pode se matricular que você não vai se arrepender. E aí, galera, você quer o material dessa videoaula aí que você acabou de assistir? Essa pequena aula aí demonstrativa, nós temos muito mais aulas aí do curso, então vai lá no nosso site, laconcurso.com.br, clique lá em documentos e faça o download da aula, ok? Espero vocês. Forte abraço, tchau, tchau. Clique lá. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então, convido vocês a acessarem o lacconcurso.com.br. Lá, vocês vão encontrar a melhor preparação para o concurso da SEDUC MT 2017. Lançamos um curso pré-edital, mas podem ficar tranquilo que quando o edital for publicado, se tiver alguma alteração na nossa grade, e terá alterações, nós aqui do Lá Concursos vamos atualizar este curso de graça para vocês, desde que esteja dentro do seu prazo de acesso. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aí no Lá Concursos, essa grande preparação. Nós vamos fazer de tudo para ser a melhor preparação para a SEDUC MT 2017, ok? Ah, já ia esquecendo. Você quer esse material de apoio do professor? Então, vá lá no nosso site, clique lá em materiais, faça o seu download de graça desse material do nosso grande professor. Um forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui no LAC. Tchau, tchau. Clique lá.